Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para darmos sequência às nossas devocionais, que agora nós estamos com a nossa atenção voltada para o livro de Êxodo, no capítulo 20, pensando um pouquinho, refletindo sobre os 10 mandamentos. Então, dando sequência às nossas devocionais, nós faremos a leitura então do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Nós estamos aqui no 5º mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, nós vimos que os mandamentos, logo na nossa primeira abordagem, nós vimos que os mandamentos, eles podem ser divididos em duas partes, né? Os primeiros 4 mandamentos dizem diretamente, a respeito da relação do homem com Deus, como que o homem deveria se comportar perante o Senhor. E os demais mandamentos vão dizer como que o homem deve se comportar com relação ao seu próximo. Embora devamos sempre lembrar que os demais mandamentos decorrem desses primeiros, ou seja, é o fato de nós amarmos a Deus e de temermos a Ele, é que vai nos fazer também considerar as demais exigências da lei que dizem respeito à nossa relação, com o nosso próximo. E o primeiro mandamento então dessa segunda parte dos 10 mandamentos é esse mandamento que nós acabamos de ler aqui, que diz sobre honrar pai e mãe. É um texto que, embora seja um versículo pequeno, diz apenas assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Embora seja um versículo pequeno, temos um material muito denso, que poderia ser explorado aqui em um tempo muito maior, mas nós não vamos fazer isso, pois o nosso objetivo é uma reflexão rápida, apenas para o nosso tempo devocional. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, é essa disposição que aparece na lei, para que honremos pai e mãe. É uma coisa positiva, Você vai ver que alguns dos mandamentos, quase todos, começam com não, Não terás outros deuses perante mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí depois você tem os mandamentos que virão, depois do 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, enfim, não. O 4º mandamento é que você tem o lembra-te do dia de sábado. É uma coisa positiva, Não é de não, no sentido de negativo, que você tem que dizer não, que você tem que negar, que resistir aquilo. Não, é uma coisa para que você se lembre, está afirmando, positivo nesse sentido de afirmação. O 4º mandamento e o 5º também, que é honra teu pai e tua mãe. É uma coisa que o nosso coração tem que se aplicar a fazer. É uma coisa que o nosso coração tem que ser determinado. Temos que buscar isso. E o que a gente precisa entender disso? Que há algo muito importante para a nossa espiritualidade e para a vida humana em geral, no tocante à nossa relação familiar. Por quê? A primeira relação de autoridade que a gente tem na vida é no ambiente familiar, com pai e mãe. Então, quando Deus estava determinando que o povo de Israel, o seu povo, honrasse pai e mãe, isso estava criando um mecanismo dentro da estrutura familiar para que os filhos crescessem reconhecendo a importância de se respeitar a hierarquia na vida. E naquela estrutura familiar, o filho seria introduzido numa relação hierárquica que o ajudaria a entender também a relação que ele precisa ter com o próprio Deus. Ele tem que aprender a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor. E onde que ele vai aprender isso? Justamente na figura dos pais que ele tem em casa, principalmente na figura paterna. Então isso é determinante. E isso também ajuda a moldar o caráter para que ele aprenda a respeitar as demais autoridades que ele tem que conviver com elas na vida, na sociedade. Não é à toa que o esfacelamento das relações familiares, o aumento de lares desestruturados,
né, tem refletido em gerações, né, de pessoas com dificuldade para se submeter à autoridade. Quando você pega muitos casos de crianças que são insubmissas, desrespeitosas na classe de aula, na sala de aula, você percebe que no seu ambiente doméstico, a sua relação familiar reflete uma desestrutura também. Ele não aprendeu lá a se submeter à autoridade. E quando eu digo isso, eu não estou falando isso culpando o pai ou a mãe como se isso fosse algo premeditado, doloso. Porque muito pai e mãe também não sabem como criar filho. Porque vieram de lares desestruturados também. Ninguém deu para eles um manual aqui, ó, é assim que se cria filho. Não, eles tiveram filhos e estão tocando a vida, estão tentando sobreviver no meio daquela coisa toda. Estou apenas fazendo uma observação para que a gente entenda a importância de se impor esse princípio na criação dos nossos filhos. E você que é filho, entender isso. Por que você precisa aprender a respeitar pai e mãe, a honrar pai e mãe? Porque isso vai nos formando também, vai nos ajudando a amadurecer no tocante à nossa relação com Deus e com a nossa relação com as demais autoridades que nós teremos na vida. Então isso é importante. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa levar em conta a importância do teu papel do discipulado dos teus filhos. Você precisa. Esse mandamento não era algo apenas bom para o filho que iria cumprir. Esse mandamento era bom para toda a sociedade de Israel, para todo o povo. Porque isso criaria uma solidez nos vínculos familiares e também criaria uma disposição muito maior de respeito com relação às autoridades estabelecidas no meio daquele povo. Então, se você espera que amanhã seus filhos se tornem homens e mulheres, né, que conseguem se relacionar bem com os outros, que conseguem se relacionar bem em qualquer ambiente de autoridade, que sabem se comportar bem, então os eduque bem na disciplina do Senhor. Os ensine desde pequenos a honrar pai e mãe. Dê a eles disciplina, né, que eles aprendam a respeitar a questão hierárquica, para o próprio bem deles também. Para que amanhã eles saibam reproduzir isso nos seus próprios lares. E no meio de tudo isso, uma das coisas importantíssimas que pai e mãe precisam saber é que ensinar os filhos a honrar pai e mãe passa pelo caminho de discipulá-los no Evangelho. Porque todo bem, toda virtude que nós temos na vida, ou que vamos buscar desenvolver na vida, elas devem partir do pressuposto ou da realidade primeira de que estamos fazendo isso para a glória de Deus, porque em primeiro lugar o amamos. Então, a primeira coisa que temos que ensinar aos nossos filhos, que eles devem honrar pai e mãe, porque é assim que eles vão glorificar a Deus, é assim que eles vão servir ao Senhor, no papel de filhos. Então ensine os seus filhos a amar o Senhor, para que amando ao Senhor eles aprendam a honrar pai e mãe, e honrando pai e mãe eles possam desfrutar da bênção de se transformar em seres humanos melhores quando forem adultos, para que eles aprendam também a lidar com a relação de hierarquia e sejam um instrumento poderoso nas mãos de Deus, inclusive para multiplicar esse modelo familiar, onde as pessoas crescem aprendendo a honrar pai e mãe, crescem aprendendo a temer ao Senhor e crescem aprendendo a viver para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça, te dê um ótimo dia, te ajude a ser um bom filho que honra pai e mãe, te ajude a ser um bom pai e uma boa mãe que ensina e que discipula os filhos no caminho do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.